cara do papai, né? Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua filhinha, Senhor. Te louvamos por ela, pelas crianças também que não puderam estar aqui hoje, Senhor, mas tu estendas as tuas mãos sobre elas, Senhor, guardando debaixo das tuas mãos poderosas, Senhor, fazendo com que elas cresçam, Senhor, debaixo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, Pai. Ensina, Senhor, as tuas crianças a andarem desde já nos teus caminhos. Nós cremos nisso e te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra? Mateus capítulo 9, versículo 13. Mateus capítulo 9, versículo 13. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A minha versão diz assim: portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifício. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Senhor, te louvamos essa noite, Pai. Te pedimos que tu venha falar ao nosso coração, nossos corações por misericórdia, Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz. Então, nessa noite, Pai, olha para nós com um olhar de misericórdia mais uma vez, como tu olhou, Senhor, através de Jesus. E, Senhor, nos ajuda na nossa dificuldade, nos ajuda na nossa pequenez e nos faz entender aquilo que tu pretende para nós, Senhor. Senhor, se alguma vez, Senhor, trouxemos algum empecilho que impediu que a tua palavra penetrasse no nosso coração, Senhor, que tu venha com o teu poder agora e arranque esse problema das nossas vidas, Senhor. Senhor, desobstrui todo e qualquer, Senhor, obstáculo das nossas mentes e dos nossos corações. E nos faz, Senhor, Deus amado, aptos a ouvir e aprender a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pode se sentar. Semana passada nós falamos sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quem eram esses três? Alguém lembra? Ananias, Misael e Azarias. Os nomes de batismo deles eram esses três: Ananias, Misael e Azarias. Mas quando eles foram dominados pelo rei da Babilônia, aquele lugar onde eles estavam ali, o rei da Babilônia tinha uma estratégia, não só o rei da Babilônia, mas todos aqueles reis que dominavam as regiões, eles usavam de uma estratégia que era trocar o nome daquela pessoa por um outro. Por que disso? Porque quando você tira a identidade de alguém, aquela pessoa começa a pensar como aquele a quem ela que foi dominado por ela. Aquele a quem ela dominou, né? A dominou. Então, Sadraque, Mesaque e Abdenego foram os nomes que o rei da Babilônia colocou sobre Ananias, Misael e Azarias. E olha que engraçado, irmãos. O que significava Ananias? Ananias significava Jeová foi misericordioso. O que significava Misael? Quem é igual a Deus? E o que significava Azarias? Jeová tem ajudado. Os três nomes têm o nome de Jeová embutido dentro dele. E aí o rei da Babilônia, sabendo disso, conhecendo, ele fala assim: não pode. Porque quem está recebendo glória aqui no nome desses homens, não sou eu, o rei da Babilônia, mas sim Jeová. Então ele troca para Ananias. Ananias chama-se Sadraque. Sadraque não tem nenhum significado específico. Mas Misael tinha. Misael foi trocado por Mesaque.
E olha o que diz o significado de Mesaque. Quem é igual a Aku? Aku era um ídolo da época. Então ele troca quem é igual a Deus para quem é igual a Aku. Tirando a adoração de Jeová para esse Deus pagão. Azarias foi trocado por Abdinego. O que é Abdinego? Servo de Negô, que era também uma entidade da época. Então o rei da Babilônia tinha a nítida intenção de levar com essas pessoas. Isso não era feito só com esses três, não. Foi feito com todos. Daniel, por exemplo, chamou Beltesazar, né? Então eles trocavam os nomes dessas pessoas para que elas não tivessem nenhuma lembrança de onde eles vinham. A grande questão aqui é essa: a gente esquecer de quem nós somos. E essa estratégia ainda é aplicada nos dias de hoje. Ah, mas não tem rei no Brasil, pastor. Mas tem diabo, tem demônio. E esses demônios, eles tentam todas as vezes. Talvez não vai trocar o seu nome, mas vai tentar trocar a sua mente, para que você não entenda quem realmente você é e de onde você veio. Ou você acha que você veio realmente só da barriga da sua mãe? Ou você acha que você já não existia lá no reino dos céus, antes de chegar à terra? No seu lar, não é aqui na terra. O nosso lar não é aqui na terra. O nosso lar é no céu. Por isso que muitas vezes a gente fica com o temor da morte, achando que a morte é o fim, e na verdade a morte não é o fim. A morte é só o retorno para minha casa. Paulo dizia assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé em Cristo Jesus. Quando é que ele falou isso? Quando ele descobriu quem ele era. Às vezes a gente olha para as pessoas, ou a gente olha até para nós mesmos muitas vezes, e a gente fica pensando assim: eu sou suficiente em mim mesmo. Eu sei fazer as coisas, eu sou capaz, eu posso. Só que a gente esquece que se não for a presença do Espírito Santo em nós, nós não conseguimos nada. Esses garotos aqui, eles tinham tanta intimidade com Deus, que eles sabiam que mesmo que o rei da Babilônia tentasse trocar a identidade deles, o nome deles, eles não perderiam nada, porque eles sabiam quem eles eram. Eles não descobriram isso naquele dia que foi construída a estátua e que tocaram a buzina, que eles tinham que se dobrar. Não. Eles já temiam ao Senhor há muito tempo. Então não importava mais se o rei da Babilônia estava dominando sobre eles ou não. Qual é a nossa grande questão hoje em dia? Que o inimigo tenta fazer contra nós. É fazer com que a gente tenha medo de ser dominado por alguma outra pessoa. E nisso ele quer atingir ao próprio Senhor. Porque a única pessoa que pode nos dominar de verdade é o Espírito Santo de Deus. Olha algumas características desses homens: Sadraque, Mesaque, Abdinego e também Daniel. Eles sabiam quem eles eram. Eles não tinham dúvida de quem eles eram. Eles sabiam que eles tinham um Deus que o protegia e que eles vieram desse Deus e que esse Deus toma conta da vida deles completamente. Não importava se o rei da Babilônia poderia tentar contra a vida deles ou não. Não importava se o rei da Babilônia queria jogá-los na fornalha de fogo ardente ou não. Não importava para Daniel se o rei queria jogá-lo naquela cova dos leões. Mas se hoje, para pensar, se hoje nós tivéssemos uma situação parecida com essa, onde o rei levantou uma estátua e vai obrigar a todos nós a adorarmos essa estátua, e se você não adorar, você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente, o que você faz? Qual é a sua posição? Você se dobra? Você finge que não conhece Deus? Ou você continua firme na tua posição de fé e encara a morte? Porque essa é a questão que daqui a pouco, irmãos, nós vamos viver. Ou você pensa que
nos outros países do mundo está acontecendo isso e aqui não vai chegar. Vai chegar. É a definição de quem é joio e de quem é trigo. É a separação de quem é joio e de quem é trigo. Você está pensando que aquele chipzinho que está colocando na mão é por acaso? Aquele teste que eles estão fazendo na testa das pessoas é por acaso? A própria palavra diz que nos últimos dias a marca da besta, eu não estou dizendo que essa é a marca da besta, eu só estou dizendo que a marca da besta seria colocada em 2 lugares só possíveis. Aonde era? Na mão e na testa. Por que esse negócio que eles estão fazendo, o único lugar que funciona é na mão ou na testa? Por que será? Só que isso é muito maior do que a gente imagina. É muito maior do que a gente pensa. E esses rapazes aqui, eles mostraram para nós como tem que ser uma reação de quem conhece Deus. Eles conheciam Deus, eles sabiam de onde eles vinham. Por isso eles não tinham medo. Ah, vai tocar buzina? Pode tocar à vontade. Tanto é que chega na hora lá, quando o Nabucodonosor recebe a notícia, ó, tem 3 judeus ali que não se dobraram. O que você vai fazer com eles? Manda chamar eles aqui. Ó, vou dar mais uma chance para vocês. Eu vou tocar de novo a buzina, os instrumentos, e vocês vão ter mais uma chance. Aí toca lá a orquestra lá toda, e eles continuam de pé. E eles falam uma frase para Nabucodonosor que é tremenda. Eles dizem assim, olha, o rei, o senhor me perdoa, mas mesmo se Deus não quiser nos poupar, nós não vamos nos dobrar. Conheciam quem eles eram, sabiam da origem deles. Outra coisa, eles conheciam a Deus, eles tinham intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? Qual é a sua definição de intimidade com Deus? É vir à igreja? É sentar na cadeira? É ouvir uma palavra? Intimidade com Deus é andar com Deus. Paulo dizia assim, uma das coisas que você precisa fazer é andar com Deus, andar em espírito. Porque se você anda em espírito, você não cai nas ciladas do diabo. Ou você pensa que quando a gente vai sair daqui não vai ter uma armadilha? Claro que vai ter, irmãos. Sabe por quê? Porque a sua alma é preciosa também para o diabo. Não pense que ele não quer você, ele quer a mim. Ele quer me levar para o inferno, quer nos levar para o inferno. Mas existe uma força muito maior, chamada Espírito Santo, que é aquele que se revela a quem tem intimidade com ele. E ele vai dizer para nós, olha, se desvia desse caminho aqui, Manuel, porque se você for por aqui, você vai morrer. Vai pelo outro lado. Como é que isso acontece? Não é uma coisa que é minha, pela minha experiência ou minha capacidade. Não é, irmãos. Mas é algo que só se adquire quando você tem intimidade com Deus. Você anda com Deus. Estevão era um homem que andava com o Senhor. Um belo dia, descobriram que ele era cristão. E resolveram matar ele. Quem é que estava segurando o casaco das pessoas na hora que Estevão estava sendo apedrejado? Saulo. O mesmo que daqui a algum tempinho ia ser transformado em Paulo. Mas olha só a diferença de um para o outro. Então, ao mesmo tempo que nós podemos ser uma pessoa abençoada por termos um Deus verdadeiro, nós também podemos ser uma pessoa amaldiçoada se nós não tivermos a presença do Espírito Santo em nós. Saulo era um cara que, se ele não tivesse conhecido Jesus, ele tinha morrido e ido para o inferno, irmãos. Saulo perseguia os cristãos e matava com prazer. Diz a palavra que quando Paulo estava indo pela estrada de Damasco, ele estava indo matar cristão. E diz a palavra, se você ler o texto, vai dizer assim, e ele respirava vingança. Esse é o mesmo Paulo que diz para que nós venhamos morrer para o mundo e viver para Cristo agora. Olha que mudança.
Por que ele mudou assim da água para o vinho? Não era a mesma pessoa? Não tinha a mesma essência? Ele descobriu quem ele realmente era. E muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem saber quem nós somos. Deus quer fazer algo na nossa vida e muitas vezes Ele não faz, não é porque Ele não é bom, não é porque Ele não quer fazer, é porque nós não permitimos que Ele faça. Quando Saulo se encontra com Jesus, Jesus teve que derrubar ele no chão. Jesus teve que deixar ele cego. E quando ele se vê naquela escuridão, onde ele não via mais nada, ele olha e não enxerga nada e diz assim, e ouve uma voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Olha que coisa, irmão. Ele estava perseguindo Jesus? Fisicamente? Não. Mas ele estava perseguindo aqueles que se tornaram como Jesus aqui na terra. O que eu quero dizer com isso? É que Saulo, na hora que ouviu aquela voz poderosa, ele diz assim, quem és tu, Senhor? Quando ele diz isso, ele está falando para todo mundo entender, Senhor, ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele está dizendo assim, existe alguém que tem mais poder do que eu, que me fez ficar cego, que me fez cair no chão. Aí eu te pergunto, ficar cego, tropeçar e cair, é bom? Sim ou não, irmãos? Não. Quem quer ficar cego? Quem quer tropeçar e cair? Mas muitas vezes Deus vai permitir que esse tipo de coisa aconteça na sua vida para que você tenha um encontro verdadeiro com Jesus. Naquele momento ali, mudou a vida de Saulo. Ficou 3 dias sem comer, sem beber. O primeiro jejum de Saulo, que se transformou em Paulo, foi no momento drástico da vida dele. E ele vai para uma casinha, fica lá sendo tratado. Um homem que lidava com reis, com sacerdotes. Sabe o que eu aprendo com isso? O orgulho derruba a gente. Mas a humildade nos torna conhecidos de Deus. Você imagina ser conhecido de Deus? Ananias, tem um camarada lá que eu quero que você fale com ele. Ó, ele está lá cego, está sem comer, sem beber, mas vai lá, porque ele já me conheceu. Nossa, estou até arrepiado só de ouvir isso. Vai lá, Ananias. Quem era Ananias? Não era ninguém, era um serviçal. E Ananias sabia quem era Saulo, matador de crente. Olha para Deus e fala com Deus, fala assim, eu? O senhor está querendo que eu vá lá para morrer? Deus faz essas coisas doidas, irmão, por amor de um. Deus queria salvar Saulo. Vai lá, Ananias, porque eu conheço ele agora. Eu me apresentei a ele, ele está aqui conversando comigo agora, ele está lá orando. Vai ler na Bíblia lá, vai ler lá no texto, você vai ver lá assim, ele está agora orando. Deus, enquanto estava falando com Ananias, Deus estava ouvindo a oração de Saulo. Ao mesmo tempo que você está orando e eu estou orando, Deus está ouvindo todas as orações. Isso é um Deus, irmão. Todo-Poderoso que conhece cada um de nós nos mínimos detalhes. Ele não quer nada além do que você por inteiro para ele. Saulo só poderia se render daquela forma se ele tivesse um impacto daquele jeito. Tem coisas que às vezes só vão mexer com a gente se a gente ficar cego para esse mundo. Tem coisas que eu só vou enxergar se eu ficar cego para esse mundo. E aquele homem estava lá orando, de joelhos, e aí chega Ananias. Você é Saulo? Deve ter perguntado, né? É, sou. Pois é, Deus me mandou vir aqui orar por você. Ah, um crente orando por um matador de crente.
Será que nós estamos preparados para fazer um negócio desse, irmão? Orar por aqueles que nos maltratam? Bendizer aqueles que nos amaldiçoam? Será que nós estamos preparados para isso? Mas é esse o evangelho que muda a vida. Esses rapazes aqui, eles encontraram um Deus que eles falaram assim, não importa se eu morrer agora ou se eu não morrer agora. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós estamos com Ele no céu. Eu tenho, né? Eles devem ter pensado, nós temos a certeza de quem nós somos e para onde nós vamos. Nós vamos voltar para o céu. Vamos voltar para a minha casa. Eu quero encontrar com meu pai. E não é o meu pai físico, não, irmãos. Eu quero encontrar com meu pai verdadeiro. É esse que você precisa ansiar, querer, estar junto todo o tempo. Esses homens aqui, eles entenderam quem era Deus. Eles sabiam para onde iriam, mesmo se eles morressem. Eles sabiam. Existe alguém que nos deu um destino. É muito ruim viver uma vida sem destino, sem saber para onde vai. Mas só o Pai é aquele que é capaz de nos dar um destino. Para onde você vai? Eu vou para a casa do meu Pai. Vou voltar para lá. Esses homens eles tinham tanta intimidade com Deus que eles colocaram a sua fé no lugar certo. Quanta gente, às vezes, até mesmo nós mesmos, colocamos a nossa fé no lugar errado. E aí, quando a nossa oração não é atendida, a gente pergunta, Deus, por que o Senhor não me atendeu? Mas você não orou para Deus, você orou para outra coisa que é parecida com Deus. E não era Deus. E quem te respondeu não foi Deus. Quem te respondeu pode ter sido outra pessoa. Eles colocaram a sua fé no lugar certo. Eles se submeteram ao poderio e à autoridade de Jesus. Eles sabiam, como Saulo soube naquele momento, que existia alguém maior do que eles. Existe alguém maior do que você. Existe alguém maior do que qualquer pessoa nessa face da terra, que pode resolver todos os problemas. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Aqueles homens iam morrer, irmãos. Tem dificuldade maior do que essa? Mas eles não se dobraram à estátua. Hoje, se eu pudesse dar um título aqui, e eu vou chegar nessa parte ainda, o que fazer depois que me dobrei diante de uma estátua? E a estátua aqui, entenda que pode ser qualquer tipo de coisa. Pode ser uma estátua literal, pode ser um edito, pode ser alguém, pode ser qualquer coisa. O que eu posso fazer depois, né? Porque você olha para essa situação aqui, você vê esses 3 homens, Deus protegeu eles, mas eles não se dobraram. Então, nós estamos pregando aqui que nós não devemos nos dobrar. Mas e se caso acontecesse? O que eu ia fazer? E aí o Senhor nos trouxe 2 histórias que eu quero trazer para os irmãos aqui, que são 2 reis, mas 2 reis totalmente antagônicos, totalmente diferentes, mas que nos trazem uma história que vai nos fazer entender o que fazer depois que eu me dobrei diante de uma estátua, diante de um pecado, diante de um problema. Primeira história que eu vou trazer para os irmãos está lá em 1 Samuel, capítulo 15. Abre lá, Marcos. Eu vou resumir para os irmãos, mas eu vou ler só um texto aqui. 1 Samuel 15, 22. 22. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Vai. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros.
Por que ele falava, Samuel falou isso com o rei Saul? Você sabe da história? O rei Saul recebe uma missão de Deus. O rei Saul foi um homem colocado por Deus, mas por pedido de homens. Os homens queriam um rei. Então Deus fala, vocês querem um rei? Então coloca Saul. Mas ele era um homem que não era muito firme na presença de Deus. Então Deus dá uma missão para ele. Você precisa ir lá e matar todos os amalequitas. Ué, mas Deus não é amor, irmãos? Hã? Deus não é amor? Como é que Deus manda matar? Vai ler o texto, irmão. 1 Samuel 15, você vai ler lá. Deus mandou Saul matar todos os amalequitas. Criança, pai, mãe, exército, bois, cavalos, tudo. Era para exterminar tudo da face da terra. Porque Deus queria cumprir uma promessa que ele tinha feito lá para Josué. Que ele iria exterminar todos os amalequitas da face da terra. E ele iria usar Saul para fazer isso. Saul vai ao encontro dos amalequitas. Começa a guerra, ganha a guerra. Até esse momento estava tudo certo. Mas chegou numa hora que quando Saul ganhou a guerra, ele olha para o resquício daquela guerra toda e ele vê que tinha um monte de coisa boa para ele levar para casa. Tinha bois, tinha cavalos, tinha ouro, tinha prata, tinha um monte de coisa. E ele fala para os seus servos para pegar tudo isso e levar para Israel. E ele faz algo pior. Ele pega o rei dos amalequitas e poupa a vida dele, Agag, e leva para Israel. O que ele acabou de fazer, irmãos? Desobediência. Aí quando a gente fala aqui, né, muitas vezes, né, 99% de obediência não é obediência. Parece que ele obedeceu a Deus? Parece. Foi lá, matou os amalequitas, o povo e tal, mas ficou com tudo aquilo que era de valioso, e ainda ficou com o rei dos amalequitas. Mas ele não obedeceu ao Senhor. Tanto é que o Senhor vai e levanta Samuel, o profeta, vai lá e fala com Saul que eu vou visitar ele e a família dele. Quando Deus fala que vai visitar, pode esperar que a coisa não vai ser boa. Porque ele tinha feito algo que não era o que Deus tinha mandado fazer. E aí, um pouquinho antes, né? No versículo 19, Samuel olha para Saul e diz assim: por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por que você fez isso, Saul? Aí ele continua: e disse Saul a Samuel, olha como é que o cara estava cego. Antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, e rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E aí vem o texto que a gente leu. Samuel olha para ele e diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? E aí ele vai dizer: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Sabe o que eu acho tremendo nisso? Que se ele tivesse dado uma palavra só, verdadeira, para o Senhor naquela hora, Deus te teria perdoado ele.
Da mesma forma que Deus também teria perdoado Judas. Mas Judas não se arrependeu, irmãos. E da mesma forma Saul não se arrependeu. Olha no versículo 30 o que ele tem a coragem de falar. Versículo 30. Disse ele então, Saul, pequei. Ele está dizendo que pecou. Mas o que ele vai dizer depois? Mas honra-me. Como que ele vai dizer que pecou contra Deus e quer ser honrado? Como, irmão? O que ele tinha que dizer? Pequei, Senhor, contra ti, me perdoa, eu me arrependo dos meus pecados, e eu não vou praticar mais esse mal. Mas ele não disse nada, ele diz assim, pequei, honra-me, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Não entendeu nada. Esse exemplo é o exemplo pior que a gente pode ter. O exemplo da pessoa que sabe que está errada, que cometeu algo contra o Senhor, mas não se arrepende. Pode até ter um remorso, mas arrependimento não tem. O que é ter remorso? E o que é ter arrependimento? Remorso é uma tristeza momentânea, que pode trazer dor, mas que vai te levar para a morte, porque amanhã você está cometendo tudo de novo. Mas arrependimento não. Arrependimento é uma dor tão forte, que ataca tanto a sua vida, que você nunca mais vai querer ter aquela dor, porque você entristeceu o seu Senhor. Mas essa tristeza, arrependimento, vai te levar para o céu, para a vida. Esse é um exemplo que a gente não pode seguir. Mas você precisa saber que isso pode acontecer em nós. Nós somos suscetíveis a esse erro. Quando Deus nos confronta, quando Deus nos mostra o nosso erro, Ele diz aonde nós estamos errando, a nossa resposta àquilo que Deus falou vai determinar para onde nós vamos andar. Se nós vamos para o céu ou se nós vamos para o inferno. Agora, tem um outro rei que também pecou, e eu vou te falar que esse outro rei foi pior do que Saul. O pecado dele foi muito pior do que Saul. 2 Samuel capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. De quem nós estamos falando? Davi. Davi era um rei que até hoje ele é venerado pelos judeus. Se você pergunta para um judeu qual é o maior rei de Israel, ele vai dizer Davi. Por que ele vai dizer Davi? Não é só porque Deus olhou para Davi e disse assim, eu tenho a Davi um homem segundo o meu coração. Não. É porque Davi foi um homem que lutou muito pelo Senhor, ganhou muitas batalhas para o Senhor, serviu ao Senhor, e ele tinha algo que nenhum outro rei teve. Ele tinha um coração sensível à voz de Deus. Essa história aqui de 2 Samuel 12 é a história onde Davi estava no seu palácio e ele estava sem fazer nada. Qual era o lugar onde Davi teria que estar? Na frente de batalha. A batalha estava acontecendo e Davi estava lá no seu palácio, não fazendo nada. De papo pro ar, tranquilão. E aí, muitas vezes, a gente esquece que nós podemos até abaixar a guarda, mas o inimigo das nossas almas, ele nunca abaixa a guarda. Ele nunca deixa de nos vigiar. Nessa hora, Davi estava lá, andando pelo pátio, tal. Aí vai na beirada do pátio, e ele olha para a casa do lado. Quem que ele vê? Betseba. Estava tomando banho. E ele deseja Betseba, mulher de Urias. Ó, aonde Satanás ataca? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne. São os dois lugares que Satanás adora atacar. Adora atacar. Não é só homem, não. Mulher também. Mas só que ele pergunta para os guardas lá, quem é essa mulher?
Ah, essa é a mulher do teu soldado, Urias. Ah, é? Ó, já começou a maquinar o mal. A questão é, você não pode impedir que os passarinhos sobrevoam a sua cabeça. Né? Ele vai sobrevoar. Mas você pode impedir que ele pouse e que faça ninho. Essa é que é a grande questão. Porque quando o pensamento vem, se você pedir ao Senhor, Senhor, tira isso da minha cabeça, me livra, me liberta desse pensamento, Deus vai fazer isso por você. Mas se você recebe uma seta, um pensamento maligno, e deixa aquilo descer para o teu coração, aquilo vai se tornar pecado. Pode contar que vai se tornar um pecado. Ele olha para Betseba, deseja Betseba, e ele sabe que o marido dela é soldado dele. O que ele faz? Urias, tem uma guerra acontecendo aí, vou te colocar lá para você me representar. Na frente da batalha, quem era o primeiro a morrer? Urias. Então quem matou Urias? Gente boa esse Davi, né? Que rei bom, hein? Se você for comparar com Saul, Davi foi muito pior. Porque ele não para por aí. Ele vai lá, toma Betseba como esposa, engravida ela, enquanto o cara estava lá morrendo na batalha. Ou seja, ele se tornou um assassino, uma pessoa que usou da prostituição, fornicação, só pecado bom. Matou. E está tudo certo. O pecado, irmãos, ele nos deixa atordoado. Não brinque com o diabo. Ele vai te deixar cego. Você não vai enxergar nada. Né? A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. É assim. E aí, de novo, Deus, por misericórdia, envia outro profeta para falar com Davi, agora Natã. E ele começa a contar uma historinha. Ô, Davi, eu queria saber qual é a sua posição. Cuidado com aquilo que você fala, hein? Cuidado com aquilo que você edita. Né? Você fala, quando você fala, você torna aquilo um edito. Davi, um homem tinha só uma ovelhinha. Mas havia um outro que tinha muitas ovelhas. E ele desejou a ovelhinha desse homem que só tinha uma. E ele foi lá, arrebanhou aquela ovelhinha e matou o homem. O que você faria, Davi? Deus muitas vezes vai nos colocar nessa posição. Hoje nós estamos aqui de manhã. Quem não veio, está perdendo, irmão. Hoje nós estávamos falando sobre discernimento de espírito. Se você não tem, né? Nós nos baseamos naquele versículo. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu só vou ter um discernimento divino quando eu realmente me entregar totalmente em todas as minhas áreas para Deus. Todo o seu entendimento, toda a sua alma, todas as suas forças. Todas. Se eu não tenho discernimento, eu sou muito facilmente enganado pelo diabo. A minha mente vai vagar, o diabo vendo isso, ele vai me atacar. Foi o que aconteceu com Davi, exatamente. Davi não teve discernimento. E ele, depois de ter feito aquilo tudo, né, continuava achando que estava certo. Só que ele fala, quando Natã dá aquela provocada nele, ele diz assim: esse homem que fez isso tem que morrer. Você imagina contigo isso? Imagina com você? Porque nós somos os primeiros a fazer o quê? Julgar, não é isso? E Deus não colocou nenhum de nós como julgadores, irmãos. Nenhum de nós é juiz. Mas existe um único que é juiz. E esse chama-se Jeová, Deus.
Esse é o único juiz. Todas as vezes que nós agimos como juiz, essa sentença que a gente lança, pode ter certeza que uma hora ela vai voltar para quem? Não tem uma brincadeira que quando você aponta, não é assim? Com um dedo, tem 3 apontando para você? Ó, aqui ó, eu estou apontando para lá, mas tem três apontando para mim. Então o juízo que eu estou exercendo, ele uma hora pode voltar para mim, pode voltar pesado. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando Natã olha para ele e diz assim, Davi, tem que morrer? Eu vou te dizer que essa pessoa que você está dizendo que tem que morrer, é você. Imagina o susto dele. Aqui ó. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? De novo, ó. Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A mesma frase que foi dita para Saul está sendo dita para Davi. A mesma frase. Sabe por que eu aprendo aqui? Deus, ele não age com consenso com ninguém. Deus é justo. Qual é o versículo que nós conhecemos muito? Que Deus, o trono de Deus, está firmado sobre juízo, justiça. É o trono dele. Ele não vai agir de outra forma. Não é porque você é mais bonitinho, mais bonitinha, é mais alto, mais magro. Não, que Deus vai te dar um alívio. Não. Deus vai agir da mesma forma, da mesma forma. O que vai diferenciar um rei do outro? Como eu reajo diante daquilo que está sendo falado para mim. Como que eu reajo? Saul agiu de uma forma péssima. Senhor, eu pequei. Cheio de remorso. Senhor, eu pequei. Mas honra-me. Tu está de brincadeira, né? Como é que você vai olhar para Deus e vai dizer assim, Senhor, eu pequei contra ti, mas me honra aí? Natã, quando fala isso para Davi, Davi começa a se entristecer, a ficar deprimido. E ele fala uma frase aqui, versículo 13, Marcos, 2 Samuel 12, 13. E ele fala uma frase que é tremenda, olha aqui. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E não tem mais. Pronto, acabou. Pequei, Senhor. Saul é cheio demais. Senhor, eu pequei contra ti, mas honra-me. Davi, ele se olha, ele se vê. Sabe o que vai te levar para o céu? E o que vai nos levar para o céu? É olhar para dentro de nós e ver, Senhor, vê se ainda existe algum caminho mal dentro de mim, Senhor. Arranca isso da minha vida. Porque eu sei que aí no céu não vai entrar pecador. E se eu estiver ainda pecando, eu não vou encontrar contigo. Essa é a verdade do Evangelho, irmão. Senhor, eu pequei contra ti. E a frase dele foi tão sincera, que Natã, na mesma hora, diz assim, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Deus, ele é rápido em dar a sentença, mas ele também é rápido em perdoar. Quem é sincero, quem é verdadeiro. Deus está olhando, irmãos, não é para a nossa indumentária, para a nossa roupa de crente. Ele não está olhando para como eu sou, para como eu canto, para como... Outro dia uma pessoa... Jeová. Uma pessoa me ligou, perguntando onde era a nossa igreja. Eu falei, ela, sim. Como é que é o louvor lá? Foi a primeira pergunta que ela fez para mim. Ela não perguntou se aqui era pregado a palavra, ou se aqui tinha pessoas que entendiam a palavra. Não, ela perguntou, como que é o louvor lá? É alto, é baixo? Falei, minha irmã, não vem não. Falei assim mesmo. Falei, não vem não. Se você está preocupado com a altura do louvor, você está preocupado como é que vai ser o louvor da igreja, não vem não. Fica aí onde você está. Tem hora, irmão, que a gente precisa dizer essas coisas. Porque o que vai me salvar não é a altura do louvor. O
que vai me salvar é a minha sinceridade diante de Deus. Aqui, Davi não falou muita coisa não. Davi só fez assim, ó, Senhor, eu pequei contra ti, Senhor. Que oração longa, né? Senhor, eu pequei contra ti. Mas Deus achou tanta sinceridade naquilo que ele disse, que ele falou assim, olha, Davi, fica preocupado não. Deus está te perdoando. E você não vai morrer. Agora eu preciso te dizer uma coisa, senão eu não seria verdadeiro contigo. Uma coisa é você ser perdoado por Deus. Outra coisa é Deus dizer assim, você não vai ter consequência nenhuma dos seus pecados. Deus não disse isso, disse? Deus só disse assim, você não vai morrer. Você não vai morrer. Mas vai ver a descendência de Davi. Vai ver o edito de Deus contra Davi. O pecado, irmãos, gera consequências. E a gente quer viver uma vida achando que não vai ter consequência nenhuma. A gente quer pecar em cima de pecado e a gente não quer ter consequência nenhuma. Vai ter consequência, mas você precisa entender que se Deus te perdoar, você não vai morrer. Tá bom assim para você? Se você se arrepender dos seus pecados, você vai ganhar uma bênção de Deus. Você não vai para o inferno. Você vai para o céu. Preste atenção aqui, irmãos. Marco está mexendo lá, mas deixa ele mexer lá. Jesus. Versículo 9 de 2 Samuel. Ele vai nos dar uma resposta do que é que faltou em Davi e em Saul. Porque você pode estar perguntando assim, e agora? Né? O que eu fiz de errado? Porque nos dois casos, os dois reis olharam para si e não viram nada de errado. Né? Saul também não viu nada de errado, Davi também não viu nada de errado, mas os dois estavam pecando. E qual foi esse pecado? Está lá no versículo 9. Versículo 9 está dizendo assim, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. Então, o que eles fizeram, os dois? Desprezaram a palavra do Senhor. Eu fui pegar o significado da palavra desprezar. Olha o que é desprezar. Desprezar é desconsiderar. Sabe quando você desconsidera? Eu vou dar um exemplo chulo aqui, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa faz alguma coisa contra você, e você diz assim, essa pessoa para mim morreu. Não é? Você está desconsiderando a vida dessa pessoa. Essa pessoa não faz diferença nenhuma na minha vida. Não é assim? Mas o que você está acabando de fazer com ela? Você está matando. E o que diz a palavra, irmão? Para quem mata alguém? Vai para o céu? Ou não? Então, quando ele diz assim, ó, você, Davi, você, Saul, vocês desprezaram a palavra do Senhor, é como se ele estivesse dizendo assim, vocês mataram Deus da tua vida. Vocês não estão considerando mais, vocês desconsideraram. E toda vez que a gente faz isso, irmão, tem uma consequência. Quando eu desconsidero a palavra de Deus, aquela que está me instruindo, aquela que está me ensinando, eu estou dizendo para Deus, Deus, você não serve para mim. Porque eu tenho o meu autoconhecimento, eu tenho a minha opinião, eu tenho as minhas coisas e eu não quero me submeter a isso. Desconsiderar é exatamente isso. Desrespeitar. Ó, não dar importância. Desatender. E aí eu fui lendo os sinônimos, eu encontrei um negócio que é terrível. Olha só, a palavra, se você já ouviu essa palavra, escornar. Já ouviu essa palavra? Eu nunca tinha ouvido essa palavra. O que quer dizer escornar? Ficar sem saber como agir por cansaço e desorientação.
Vou te falar qual é a maior arma do diabo hoje em dia. É te fazer ficar cansado e desorientado. Porque quando você está cansado, você não pensa. Quando você não pensa, você faz qualquer coisa, até desprezar a Deus. E ele está fazendo isso demais na nossa geração. Eu vou tomar o tempo dessa pessoa de tal forma que ela vai ficar tão cansada que ela não vai conseguir nem adorar a Deus mais. E ela vai desconsiderar a presença de Deus. Vai desprezar. Vai desatender, não vai mais querer atender a Deus. Olha o cuidado que você precisa ter, irmão. Porque se você deixar Satanás agir na sua vida dessa forma, pode correr o risco de que você não veja mais a Deus. E aí quando você se der conta, você está onde? Lá do outro lado. E aí quem vai te receber de braços abertos? Deus o livre, né? Deus me livre. Deus mostra a Davi qual será a consequência das suas atitudes. Toda atitude tem consequência. Toda atitude tem consequência. Mas a diferença de um para outro, né? O diferencial de Saul e o diferencial de Davi. Versículo 13 nós lemos, né? Davi então diz a Natã: pequei contra o Senhor. Davi admitiu o erro. Qual de nós quer admitir que nós erramos, irmãos? E muitas vezes essa desorientação que nós passamos, ela vai fazer com que a gente haja como Saul. Ah, mas eu estava agindo tão certinho. Eu nem lembro o que eu fiz mais de errado. Quantas e quantas vezes a gente vai fazer aqui quebra de maldição, né? E a pessoa vai preencher lá o formulário e a pessoa diz assim: eu não estou lembrando de nada. Se a pessoa não lembra com aquilo que ela pecou, como é que ela vai se arrepender? Fala para mim. Só existe arrependimento daquilo que você lembra que fez. Se você não lembra que você fez, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você está longe de Deus, longe do Senhor. Davi admitiu o seu erro com sinceridade e se arrependeu das suas atitudes. Olha só o que eu vou ler aqui. A preocupação daquele que pecou, mas ainda assim ama a Deus, né? Parece ser uma coisa meio incoerente isso, né? Aquele que pecou, mas ainda assim ama a Deus, é tentar reatar o relacionamento que ele tinha com seu pai. A preocupação de Saul era cumprir o protocolo. Honra-me diante dos meus súditos. Ele queria cumprir regra. Não queria perder o status. Davi não, Davi diz assim: Senhor, eu pequei mesmo, mas eu quero que o Senhor me perdoe porque eu te amo, porque eu valorizo o meu relacionamento contigo, Senhor. Não importa se eu vou perder a minha posição de rei, mas eu quero voltar ao amor do meu pai. Ele se entristeceu, ele se arrependeu ali porque ele sabia que ele estava entristecendo o coração de Deus. E isso muitas vezes, irmãos, passa despercebido diante de nós. Satanás, ele quer que você não tenha mais sensibilidade ao ponto de dizer assim: Senhor, eu me arrependo porque eu te entristeci com o que eu fiz. Mas Davi, ele entendeu isso. E ele se jogou aos pés do Senhor, ele disse: Senhor, me perdoa. Deus quer nos perdoar, irmãos, dos nossos pecados. O pecado é um peso que a gente carrega. Tem coisas que Deus quer nos livrar e que a gente está carregando há anos. E que isso nos atrapalha na hora de caminhar, na hora de ganhar velocidade, na hora de saber andar mais rápido com Deus. E Deus quer mover isso na nossa vida, mas eu preciso me tornar sensível ao toque do Espírito Santo. Eu não posso mais ser insensível a Ele. Tem coisas que a gente quer falar, mas o Espírito Santo fala assim: não fala. Veio aqui, sabe?
Mas ele falou para mim assim: não fala. Fica quieto. Deus te ama, meu filho. Ele nos ama de uma forma incondicional. Do mesmo jeito que ele amava Saul, ele amou também Davi. Ele deu oportunidade para os dois. Da mesma forma, mandou o profeta lá dizer: olha, você pecou. E da mesma forma, ele faz isso conosco hoje. Mas ele quer ver uma reação nossa, diferente da de Saul. Dizer para ele: Senhor, eu te amo. Eu não quero mais pecar, eu não quero mais ser como eu sou, eu quero andar em novidade de vida. Eu quero ser uma pessoa que alegra o teu coração, ao invés de entristecer o teu coração. Todas as vezes que eu vou pregar, irmãos, eu faço a seguinte oração. Não é porque eu sou melhor do que você, não. Mas eu faço a seguinte oração, eu digo assim: Senhor, não me deixa, Senhor, envergonhar o teu reino. Não me deixa, Senhor. Se for para envergonhar o teu reino, me para. E a hora que eu fui falar alguma coisa, ele falou assim: não fala. Não fala. Fica quieto. Sabe por que ele me mandou ficar quieto? Porque ele te ama. Porque uma palavra pode matar alguém. E quando a gente entende o processo de interferência de Deus para trazer uma pessoa para a presença dele de novo, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo e dizer: Senhor, então tá bom, Senhor, eu fico quieto. Eu fico quieto. O meu prazer, irmão, eu não sei quanto a você, mas o meu prazer é ouvir a voz do Espírito. É algo que não precisa dinheiro, não precisa recompensa, só precisa da voz dele. Só isso. Só ele falando e a presença dele já é suficiente para mudar a nossa vida. Ele precisa encontrar em nós um coração sensível. Ele não quer religioso. Ele não quer que você venha aqui para ficar ouvindo essa palavra só por ouvir, mas Ele quer que você mude. Ele quer que você tenha amor a Ele. Substitui aquilo que está no seu coração, que está tomando o lugar de Deus, e coloca Deus de volta. Coloca Ele de volta para Ele comandar todas as coisas. Se arrependa. Volte-se para Deus enquanto há tempo. Enquanto Ele está dando oportunidade, Ele deu oportunidade para esses dois homens. Só um resolveu dizer para Deus: Senhor, eu sou mesmo muito ruim. Olha para mim, Senhor, e me perdoa. E me leva de volta para casa, Senhor. Talvez hoje, irmãos, seja mais uma oportunidade que Deus está dando. Talvez hoje Deus esteja me usando como profeta para você. Como Ele usou Samuel, como Ele usou Natã. E talvez hoje Deus esteja me usando para falar com você: arrependa-se de verdade. Entrega a tua vida de verdade ao Senhor, confia nele de verdade. E todas as outras coisas Ele vai fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer, nada. Nada que Deus não possa fazer, não há pecado que Deus não possa perdoar. Mas você precisa pedir perdão a Ele, dizer: Senhor, me perdoa. Me perdoa por esse pecado, por esse pecado, por esse pecado, por esse pecado. Pecado tem nome, pecado tem sobrenome. Arrependa-se enquanto há tempo. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está chegando. E Ele está procurando uma igreja imaculada.
Não é uma igreja mais ou menos, não. É uma igreja imaculada. Imaculada é sem pecado nenhum. Não adianta eu querer conviver com o mundo e querer ser um filho de Deus, porque isso é quase água e vinho e óleo. Água e óleo. Não dá para misturar. Você até tenta sacudir, tenta misturar, mas chega uma hora que ele vai separar de novo. Não adianta. Deus está aqui procurando um povo que o adore em espírito e em verdade. Verdade. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha recebido uma bênção com a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos estar de pé? Ô Pai. Eu te adoro, Senhor. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. E quando, Senhor, nos deparamos com a Tua santidade e olhamos para nós, Senhor, nós sentimos vergonha, Deus. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, Pai. Nos traz de volta, Senhor, para a Tua presença, Senhor Jesus. Eu sei que Tu se importa, Senhor, com cada um que está aqui nessa noite, Senhor. E eu fiz o meu melhor, Senhor, para entregar o Teu recado, Deus. Mas, Espírito Santo, eu quero Te pedir que Tu, Senhor, venha fazer com que nós sejamos convencidos, Senhor, do nosso pecado, Pai. Não há homem que consiga fazer isso. Só o Teu Santo Espírito, Senhor. E, Senhor, que essa palavra que veio direto do Teu trono, ela venha atingir, Senhor, o maior número de pessoas possível, Senhor. Não importa que aquelas pessoas não sejam daqui, Senhor, mas que elas sejam alcançadas, Deus. E que o Teu reino, Senhor, ele saia vencedor nessa batalha, Senhor. Que Tu saia vencedor nessa batalha, Pai. Senhor, que nessa noite tenha sido, Senhor, uma noite, Senhor, de mudanças em cada um de nós. Que nós possamos, Senhor, ter chegado mais perto de Ti mais uma vez, Senhor. Nos abençoa, Senhor, nessa semana, onde nós estaremos, Senhor, trabalhando, fazendo, Senhor, todas as nossas coisas. Que o Teu Santo Espírito venha nos guiar em todos os momentos, Senhor. De tal forma, Senhor, que Tu venha falar como Tu falou comigo aqui agora, Senhor. Nos impedindo de errar. Que Tu venha nos mostrar, Senhor, aonde nós devemos andar, o que nós devemos fazer, Pai. E, Senhor, que possamos descobrir de verdade, Senhor, o amor verdadeiro a Ti, Senhor. A razão de viver, o sentido de viver. Que isso seja, Senhor, algo que foi plantado nessa noite e que vá, Senhor, frutificar dentro de nós, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, no retorno para a nossa casa. Fica conosco, Senhor. É o que nós Te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Queria agradecer a presença do meu tio Vitor, da tia Vera. Primeira vez que eles estão vindo aqui. Depois que vocês terminarem aqui, vamos dar um abraço neles aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Paz.